Sexta-feira, dia 21 de fevereiro, sexta semana do tempo comum. Bom dia, cidade de Arcos, bom dia a todos que nos dão o prazer da sua sintonia. Sede para mim um Deus protetor e um lugar de refúgio para me salvar, porque sois minha força e meu refúgio, e por causa do vosso nome me guiais e sustentais. A partir de sua vida, Jesus garante: perdendo a vida pelo reino é que a ganhamos, e para sempre. Vamos nessa? Depressão, sofrimento, tristeza, fortalecimento espiritual. Já notou que algumas pessoas chegam perto e mudam a atmosfera do lugar? Quando é você quem chega, como as coisas ficam? Alguém de vocês está sofrendo? Reze. Está alegre? Cante. Alguém de vocês está doente? Mande chamar os sacerdotes da igreja para que rezem por ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé salvará o enfermo. O Senhor o levantará, e se ele tiver pecado, será perdoado. Carta de Tiago, capítulo 5, versículos 13 a 15. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Provérbios, capítulo 12, versículos 25. A depressão é o mal do nosso século. Atinge a muitos independentemente de etnia, status social, ocupação, faixa etária ou qualquer outra variável. Todos estamos sujeitos a ter de lidar com essa doença. Como já relatei em outros programas aqui na Rádio Vertical, a depressão chega de mansinho, e se nos entregamos e não lutamos, acabamos sendo dominados por um estado de prostração. Se mesmo rodeado de pessoas, alguém sente uma solidão, ansiedade e tristeza que não passa, até mesmo um desejo de morrer, deve acender o sinal de alerta e buscar ajuda médica. Procurar distrair-se com atividades que diminuem o estresse, como exercícios físicos, meditação e a companhia de amigos também é um comportamento que deve ser muito estimulado no dia a dia. Outro ponto fundamental é buscar fortalecer-se espiritualmente. Claro, quando confiamos na bondade e no amor deste Senhor Jesus das Santas Chagas, mesmo não tendo vontade de rezar naquelas noites mais escuras, em meio ao desalento e à tristeza, podemos experimentar sua presença. Peçamos que uma gota do seu sangue redentor nos cure e liberte. Encontramos no livro dos Provérbios uma citação que ilustra a diferença da doença física para a psíquica. O bom ânimo sustenta na doença, mas quem levantará o espírito abatido? Provérbios capítulo 18, versículos 11. Esse abatimento do espírito gera a desesperança quando passamos a acreditar que estamos numa situação que não podemos mudar, a qual está além de nossas forças. Hoje, graças a Deus, existem diversos medicamentos, terapias, abordagens e recursos que ajudam a lidar com a depressão. E esses não devem ser desprezados. Minha mensagem a quem se encontra nessa situação é que temos um Deus que sabe o que é sofrimento e tristeza. Ele foi esmagado e venceu a morte. Por isso, acredite, você também pode vencer essa doença. Jamais perca a fé. Mesmo que tudo pareça escuro e sombrio, olhe para o crucificado
e tente abrir apenas uma brechinha minúscula da mente e da alma, e a luz de Cristo vai entrar e fazer toda a diferença. Você não é depressivo, apenas está depressivo. Com Cristo você vai vencer. Ninguém o ama mais do que Ele. Seguir Jesus só na renúncia a si mesmo e abraçando sua cruz. Eis sua palavra. Vícios, drogas, compulsões. Diga-me com quem andas e eu te direi como será seu futuro. Escute, meu filho, seja sábio e pense seriamente na sua maneira de viver. Não ande com gente que bebe demais, nem com quem come demais, porque tanto os beberrões como os comilões vivem com sono e acabam na pobreza, vestindo trapos. Provérbios capítulo 23, versículos 19 ao 21. O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Provérbios capítulo 20, versículos 1. Os vícios e as compulsões têm sido uma das maiores causas da destruição de vidas e famílias. Infelizmente, o primeiro gole, a primeira tragada e o contato com as drogas ilícitas ocorrem cada vez mais cedo, ainda na adolescência, por influência de pessoas próximas. O alcoolismo, por exemplo, é uma doença que não faz distinção de sexo nem idade. Muitas pessoas não têm consciência do risco que correm porque, ao beberem socialmente, não percebem que estão exagerando e cada vez mais. Os vícios, sejam eles em drogas lícitas ou ilícitas, sem esquecer a compulsão por sexo e jogos, invariavelmente levam ao descontrole, deteriorando a saúde física e mental das pessoas. O viciado desperdiça seus sonhos, perde a paz e a dignidade e se afunda financeiramente. O prognóstico de um quadro de dependência química nunca é muito favorável. Contudo, temos de propagar a informação de que existe tratamento disponível para todos, incluindo grupos de apoio gratuitos nas comunidades e igrejas. Portanto, não há desculpa para não se conscientizar do problema e buscar ajuda. Outra âncora de apoio que não falha é a fé. Acreditar com todas as forças que, em Jesus, no seu poder infinito, é possível vencer os vícios, faz toda a diferença. Nos momentos em que parece impossível, isso nos dará luz e força. Cristo é a verdade que liberta. Sim, Ele é nosso Salvador e nosso Libertador, como afirmou o apóstolo Paulo. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Gálatas capítulo 5, versículos 1. Com Cristo e em Cristo, por suas santas chagas dolorosas e gloriosas, podemos recuperar nosso bom amor próprio, aumentar nossa autoestima e sermos curados. Eu vos chamo, meus amigos, pois vos dei a conhecer tudo o que o Pai me revelou. Ó Deus, que prometeis permanecer nos corações retos e sinceros, concedei-nos por vossa graça viver de tal maneira que possais habitar em nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos.
A primeira leitura é do Antigo Testamento, livro do Gênesis, capítulo 11, versículos 1 a 9. Salmo 32 nos convida a rezar. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. O Senhor desfaz os planos das nações e os projetos que os povos se propõem. Mas os desígnios do Senhor são para sempre, e os pensamentos que Ele traz no coração, de geração em geração, vão perdurar. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor e a nação que escolheu por sua herança. Dos altos céus o Senhor olha e observa, Ele se inclina para olhar todos os homens. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Ele contempla do lugar onde reside e vê a todos os que habitam sobre a terra. Ele formou o coração de cada um e por todos os seus atos se interessa. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. O Santo Evangelho, escrito segundo Marcos, capítulo 8, versículos 34, capítulo 9, versículos 1 seguintes. Assim está escrito: Naquele tempo, chamou Jesus a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Com efeito, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da sua própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante desta geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai, com seus santos anjos. Diz-lhes Jesus: em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Santo Evangelho que ouvimos escrito segundo Marcos, capítulo 8, versículos 34, capítulo 9, versículos 1 seguinte, nos ensina a palavra do Senhor. O modo de Jesus ser e agir era muito diferente dos projetos e os outros mestres. Ele mostrava-se, era a salvação. Convidava a todos para o seguimento e pedia que ele estivesse em primeiro lugar na escolha. Por isso, quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. O seguimento de Cristo exige renúncia. Junto dele não cabe meia medida. Eles comeram e beberam à vontade. O Senhor satisfizera seus desejos. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu próprio Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. Idosos, família, tolerância, sabedoria. Deixe o passado no passado para não perder o presente. Meu filho, cuide de seu pai na velhice e não o abandone enquanto ele viver. Mesmo que ele fique caduco, seja compreensivo e não despreze, pois a caridade feita ao Pai não será esquecida e valerá como reparação pelos pecados que você tiver cometido. No dia do perigo, o Senhor se lembrará de você e seus pecados se derreterão como gelo ao sol. Quem despreza seu pai é um blasfemador, e quem irrita sua mãe será amaldiçoado pelo Senhor. Eclesiástico, capítulo 5,
versículos 12 a 16. Ensine-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Salmo 90. Infelizmente, em nossa sociedade, mais precisamente na cultura ocidental, ainda existe a tendência dominante de associarmos a velhice à idade do fim da linha. Por exemplo, depois de certa idade, pessoas não são aceitas em vagas de emprego simplesmente por razões etárias. Não obstante algumas iniciativas louváveis de mudança de paradigma em determinados setores. De fato, são inúmeras as restrições sofridas pelos idosos. Muitos tratam os mais velhos como pessoas que não produzem e, portanto, nada mais têm a oferecer. São desprezados e deixados de lado como um chinelo gasto. Por outro lado, dizem que os povos orientais tratam seus anciãos com o máximo respeito em relacionamento por sua sabedoria. E acredito que essa deveria ser a nossa conduta também. Por isso, sempre faço questão de lembrar aos pais para ensinarem seus filhos a aproveitarem a sabedoria dos avós. O ambiente familiar tem papel fundamental no processo de envelhecimento e na estabilidade emocional dos idosos. Eu tive a imensa felicidade e a graça de ter meu pai em sua velhice. Ele era muito ativo, gostava de ajudar, ser útil. Posso dizer por experiência própria a todas as famílias: não despreze seus idosos. Nenhuma casa de repouso, por mais humanizada que seja, pode substituir a convivência familiar. Quando os idosos têm condições de morar sozinhos, que não fiquem isolados. Digo sempre aos filhos para visitarem e monitorarem discretamente o andamento das coisas, sem tirarem sua autonomia. E mais, paciência, muita paciência, uma paciência que valoriza. Ouçam pela terceira, quarta vez a mesma história, por que não? E interajam como se fosse a primeira vez. Respondam com um sorriso quando forem chamados pelo nome e de todos os outros irmãos até acertarem o seu. Deixem que falem sobre a vida e troquem experiências. Seus pais e avós lhe deram tantas coisas, a vida sobretudo, e você não é capaz de sacrificar um pouco o seu bem-estar por eles? Isso não tem preço que pague. Depois restarão doces lembranças. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.